Pressão absurda em Vitor Pereira. Mauro César Pereira alerta para o que está acontecendo. Denilson também abre o jogo sobre esse momento difícil do técnico do Flamengo, que sofre pressão por parte de torcedores aí que estão insatisfeitos e pessoas que continuam pressionando até mesmo dentro do clube. E a gente vai falar sobre isso aqui. Isso não pode acontecer, né? É impressionante que o técnico com 1 mês e meio esteja sofrendo pressão e não possa fazer o seu trabalho. Além disso, a gente vai falar sobre o Flamengo entrando na briga por Michael e agora sim, né, deixando claro que não aceita pagar o valor pedido pelo Al Hilal. Além disso, a gente fala do recorde do Flamengo, né? Primeiro jogo aí que o Flamengo já bate um recorde, aí, jogo importante. O Flamengo bate recorde aí na TV fechada e também vamos trazer aí informações aí sobre Flamengo, Independiente Del Valle, jogador do Independiente Del Valle falando sobre o Mengão e, claro, a gente também falando sobre situação aí do Vitor Pereira, né, com relação ao jogo Flamengo e Botafogo que acontece neste sábado. Então, o Vitor Pereira tomou uma decisão, bateu o martelo com relação a poupar ou não os jogadores. A gente chega aqui com o oferecimento da Stake, né? Você tem aqui o código promocional Paparazzo RN para você garantir aí o primeiro jogo seguro até R$150. Você pode depositar no Pix a partir de 50 e o jogo seguro é se você perder, você joga de novo. Nenhuma faz isso, tem bônus lá que depois você não pode sacar. A verdade é essa. Na Stake não. A Stake tem o jogo seguro, que é a melhor opção. Você pode sacar se ganhar, então não tem problema nenhum. Bem, eu vou começar aqui falando sobre essa situação envolvendo aí o Mauro César Pereira, que ele comentou, né, com relação à questão do Vitor Pereira não poder mexer, não poder fazer nada. O Mauro tá levantando essa bandeira aí também, né, e inclusive eu quero falar sobre a nossa pesquisa que continua acontecendo aqui, que já está com muitos votos. Olha só, o Mauro César falou o seguinte: é difícil para um técnico neste momento que parece não ter forças para tomar certas decisões, tirar um jogador importante da equipe pelas circunstâncias, pelo momento do atleta, pelos cenários dos jogos. O Vitor não consegue fazer, é uma pressão absurda. Qualquer movimento que ele faça gera muitas reclamações. Isso é uma loucura, isso é maluquice. Nenhum técnico consegue dar soluções dessa maneira, falou ele no seu canal no YouTube, e é verdade. Né? Ele não pode tirar um Everton Ribeiro que está mal numa partida, ou um Arrascaeta, ou um jogador, né, que aí parte da torcida vai reclamar, e eu já trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês que a maioria está com o Vitor Pereira, tá? Se a diretoria do Flamengo fizer a besteira de mandar o cara embora por algum motivo, a maioria está contra isso. Não sou eu que estou falando não, eu fiz pesquisa, tá? Ele ainda fala assim: acho até que o Vitor Pereira tinha que colocar o Cebolinha no lugar do Pedro, concordo. Mas antes, no começo do segundo tempo, ou até no intervalo, até porque ele sabia que o Pedro estava sentindo. A Isa trouxe essa informação que o Pedro sentiu antes do jogo e o Vitor Pereira sabia. Mas, em resumo, todos os movimentos que são feitos, eles não são compreensíveis. Vira alvo de crítica. Parece que é uma má vontade, uma coisa louca, doentia. Pois é, uma vontade de já criticar o cara, faça o que ele fizer, né? É impressionante o que estão fazendo com o Vitor Pereira. Também, o que eu falei, cara. Eu já, em alguns momentos, né, eu reclamei de treinador, mas eu sempre esperei para ver o trabalho do treinador. Eu reclamei do Abel quando já não tinha mais jeito, junto com o torcedor do Flamengo até, no Maracanã, naquele Flamengo Atlético Paranaense. Eu reclamei do Paulo Souza quando não tinha mais jeito, né? O Renato Gaúcho eu até me mantive, porque ele vinha com goleadas impressionantes, chegou na final da Libertadores. Eu até deixei o cara trabalhar, acho que não tinha por que ficar criticando, mas eu vejo muita gente que ataca. É complicado. E eu não tô aqui para abrir guerra contra ninguém, viu, gente? Eu quero paz. Eu só tô comentando o que eu realmente penso com relação ao treinador. O Denilson falou que ele precisa abrir o olho, né? Desde a chegada do Vitor, ontem ele falou o Denilson, que falou lá na Band, né? Ele jogador. Desde a chegada do Vitor, ontem eu vi o Flamengo jogando em um contra-ataque.
O Flamengo nos últimos anos, dentro e fora de casa, propunha jogo, posse de bola, muito volume de jogo e finalizações. Eu acho que tem que levar em consideração a altitude, mas pela qualidade técnica, jogando em uma situação de altitude, chovendo e campo pesado, o Flamengo tinha qualidade de ter mais a bola. O Flamengo precisa abrir o olho, não é um time bobo, né? Falando sobre o... Não está falando do Vitor Pereira, falando que o Flamengo tem que abrir o olho com o Independiente Del Valle, né? Mas falando dessa situação aí do Vitor Pereira jogando na retranca, talvez por ser altitude, né? Então, o Mauro César Pereira também falou sobre a situação do Gabigol, né? Que acabou não conseguindo marcar na derrota para o Independiente Del Valle. Esse tipo de jogo, o Gabriel precisa aproveitar melhor essas chances. O Gabriel já perdeu muitas chances claras nos últimos anos que geraram muitas críticas dos torcedores. Ele ainda fala que ontem, anteontem no caso, esse tipo de bola tem que aproveitar, tem que fazer, né? Ele falou no bate-pronto. Ele precisa diversificar o repertório de finalizações dele, ele tem qualidade para isso, né? Tá querendo o melhor pro Gabigol, é uma crítica construtiva do Mauro César, né? Eu acho importante aí, inclusive, que o técnico faça esse tipo de crítica. Eu vou pegar aqui então a pesquisa que eu fiz para mostrar para vocês, porque a cada momento a gente vai vendo aqui, né, o resultado, né? Vai vendo que, estamos com 15 mil votos. Cara, é muito voto. Uma coisa é 15 mil views, outra coisa é 15 mil votos, tá? E nesse momento a culpa, né? Quem é mais responsável pela péssima fase do Flamengo? Vitor Pereira, 9%. Olha isso. Vitor Pereira, 9%. 15% jogadores. 15% jogadores. E 76% a diretoria toda. A diretoria toda, tá? Com a foto do Braz ali, diretoria toda, 76%. Ou seja, 91% não culpa o Vitor Pereira. É o que eu falo para vocês. Tem gente que culpa? Tem, mas 91% não culpa, tá? Então, olha só, o elenco do Flamengo voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, visando o clássico aí com o Botafogo. A grande novidade foi o goleiro Hugo, né, e o atacante Marinho, que voltaram a treinar. Eles conseguiram se recuperar dos desconfortos que haviam sentido e com isso devem estar aí à disposição do técnico para o clássico de sábado, 18 horas, no Mané Garrincha, em Brasília. O treinador, porém, não poderá contar com o atacante Pedro, que se lesionou no último confronto da equipe e será preservado, está fazendo aí já o tratamento para estar à disposição na terça-feira, tá? Ele, embora não tenha definido a equipe que jogará, a tendência é que ao menos alguns jogadores titulares sejam aí poupados visando o duelo. E aí, inclusive, o Vene Casagrande trouxe essa confirmação aí sobre alguns jogadores poupados. Ele primeiro pensou em não poupar, depois voltou atrás e vai poupar, tá? Ele definiu que mandará a campo um time alternativo no clássico contra o Botafogo no próximo sábado. A comissão técnica preferiu poupar os titulares por 3 motivos: grande viagem para o Equador, desgaste por conta da altitude e jogo de volta da Recopa na terça-feira. Além disso, o jovem Matheus Gonçalves, de 17 anos, pode aparecer entre os titulares no duelo com o Botafogo. O Cria, que deve atuar como meia armador, entra no lugar do volante Igor Jesus. O VP já realizou aí este teste nos treinos comandados do Ninho do Urubu, né, e definirá a equipe titular nesta sexta-feira, mas deve então levar uma equipe alternativa. Inicialmente o GE falava aí que alguns titulares poderiam jogar, outros poupados, mas agora a informação é que realmente ele vai poupar visando o jogo de terça-feira. Eu já falei para vocês que eu entendo que jogador se machuca e tudo mais, mas eles estão precisando de ritmo. Faltou perna lá na altitude. Os jogadores não voltavam para marcar. O Vidal teve que fazer aquela falta ali, que ele toma aquele cartão amarelo ali, porque ninguém voltava. E aí eu falo para vocês, poupar é a decisão correta? Sinceramente, eu acho que não, cara. Eu acho que não. E falar para vocês que essa partida que eu tô falando aí, que foi na altitude, atingiu aí na ESPN, foi recorde. Flamengo Independiente Del Valle foi recorde, atingiu 6,9 pontos de média com um pico de 8, sendo o maior Ibope de 2023 da TV por assinatura. Olha que top, né? O duelo aí
superou, por exemplo, o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, transmitido pela TNT Esporte no último dia 16. Além desta partida, superou também os jogos de Mundial de Clubes televisionados pelo Sport TV, onde o Flamengo esteve presente. Que loucura, né? A decisão de volta promete ainda mais audiência, né? E o Flamengo vai precisar virar o jogo, então a audiência vai ser muito grande, não há dúvida. Isso aí a gente tem certeza, né? Que o Flamengo sempre tem muita audiência e batendo aí sempre os recordes todos. E o Robozinho de volta... ele está insatisfeito lá na Arábia, né? Matéria aí do GE, tá? O Globo Esporte, então, trazendo aí finalmente uma informação sobre o Michael, depois da gente falar muito aqui. Então, o Globo Esporte finalmente publica sobre o Michael. E o Globo Esporte falou que ele está insatisfeito na Arábia, pode voltar ao Brasil em breve. Que além de Grêmio e Palmeiras, que já haviam sondado o jogador, recentemente o Flamengo resolveu entrar na briga e pode fazer uma proposta pelo atacante. Vale lembrar que o atacante tem uma promessa com o Marcos Braz para que o Flamengo seja prioridade em um possível retorno ao Brasil. No entanto, a diretoria do Flamengo não pretende pagar a quantia de 8 milhões de euros que é exigida pelo Al Hilal, 43 milhões de reais. Eu perguntei aqui para uma fonte ligada à diretoria, que me confirmou essa matéria do GE, falou, olha, procede, a gente acredita que ele pode ser um jogador importante. Eu falei, mas não tem o Cebolinha? Mas o Michael, ele realmente funcionou, se identificou. Eu falei, cara, vocês venderam o cara, vão comprar ele agora? Pois é, mas há o interesse, mas o Flamengo quer pagar no máximo 6 milhões de dólares, tá? Lembrando que lá eles não aqui está em euros, mas eles não negociam muito em euros, é mais em dólares. O Grêmio aposta na boa relação do jogador com o técnico Renato Portaluppi para convencê-lo a atuar no Clube Gaúcho. Acontece que o Al Hilal não quer emprestar, ele quer vender. E o Flamengo pode acertar alguma coisa com relação à compra, deixando alguma parte, pagando 6 milhões, por exemplo, e deixando ainda o Al Hilal com uma parte, né? Então o Flamengo vem mais forte aí no negócio e tem essa possibilidade. Olha só, falar para vocês aí também, com relação aqui à questão do Zico, né? Que ele falou sobre jogar lá no Equador, a 2.850 metros, né? Sabendo sabendo disso, o Zico fritou o planejamento do Mengão para a partida decisiva. Na minha época, a gente chegava até 20 dias antes. Só quem já jogou na altitude sabe como é. Chegando em cima da hora não tem como. Tem uma parada, e aí eu vou falar. Ou você chega em cima da hora do jogo, ou você chega muito tempo antes. Chegar um dia antes não é bom. A altitude você tem que chegar em cima da hora. Em cima da hora, tá? Ou muito tempo antes, para dar tempo de se adaptar. Só que o Flamengo teve o Mundial, teria que ter ido direto do Mundial para lá e ficar se preparando lá. Talvez tenha faltado planejamento, é verdade, né? O Zico, olha só, vale lembrar que a altitude fez com que importantes nomes de bastidores não fossem relacionados. Conforme informado com exclusividade pelos canais Paparazzo Rubro Negro, Marcos Braz não viajou com a delegação também por este motivo, tá? Olha só, o Arnaldo Ribeiro, jornalista lá no Fim de Papo do UOL, durante o programa lá no UOL, ele falou sobre a pressão que ia comandar o Flamengo e comparou inclusive com a seleção brasileira. Desde o Jorge Jesus, o treinador do Flamengo tem que agradar os torcedores da internet e da arquibancada, mas também os jogadores e agradar a crítica especializada. Para mim é mais difícil hoje ser técnico do Flamengo do que da seleção brasileira. A pressão é menor na seleção, até porque o técnico do Brasil pode escolher quem quiser. O Mauro já tinha falado isso também, que eu trouxe para vocês, o Arnaldo Ribeiro fala, e eu também estou falando isso aqui, além dos jogadores, né, que mandam e desmandam, e o técnico, internamente também, a diretoria não dá autonomia ao treinador, né? A gente não vê um planejamento bom, não tem autonomia, e a torcida também, parte da torcida pressionando, o que dificulta muito o trabalho do Vitor Pereira. A gente teve aí também em entrevista lá após o jogo no Equador, o Carabarral, né, que fez o gol aí da vitória do Independiente Del Valle, falando sobre o jogo do Maracanã. Temos que ir ao Brasil para definir
e vai ser muito difícil porque o Flamengo é um time forte. Sabemos que temos que manter a vantagem, mas vamos fazer o nosso jogo como fazemos em todos os jogos. A volta vai ser difícil, eles no estádio deles, com a torcida deles, vamos preparados para fazer um bom resultado e levar a taça para casa, que é o que temos em mente, né? Eles que para eles é uma revanche e que, cara, o Flamengo esse ano, vamos ter que, virar essa chave, que o Flamengo esse ano, Supercopa tinha ganho do Palmeiras 21, o Palmeiras ganhou agora. O Mundial tinha eliminado o Al Hilal em 2019 na semifinal, foi eliminado pelo Al Hilal agora, na semifinal. E agora a Recopa, o Flamengo tinha ganho do Independente Del Valle, e agora joga com o Independente Del Valle de novo a Recopa. Tem que ganhar para virar essa chave, para mudar essa energia, porque tá chato pra caramba esse negócio de revanche que o Flamengo esse ano tá, né, começou aí meio complicado. Então o Flamengo precisa, né, realmente virar essa chave. Eu convido você a conhecer aí a Caravana do Haroldo, né? O WhatsApp tá aí, você pode ainda garantir presença no jogo de volta. Dá tempo, falta pouco, mas dá tempo de estar aqui com camarote, hospedagem, ingresso, passagem. Cara, tudo isso você procura aí, fala com o Haroldo ou com o Marcos Pimenta, tá aí no chat fixado, no comentário fixado. Também convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Aqui, PAPA, P-A-P-A, 5% utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, e tem o desconto do Paparazzo também na loja Nação Rubro-Negra de Orlando. Lá na loja de Orlando, na Flórida, você pode pedir também em todos os Estados Unidos, em toda a América do Norte, eles entregam, tá? Você pode estar pedindo, então conheça também, se você está por Orlando, está pela Flórida, vá lá, ali no mall do Banco do Brasil Américas, e você tem o desconto do Paparazzo na loja física de Orlando. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!